Revelados. 7 lugares que se dizem sagrados, mas são sobrenaturais por trás. Evite agora. A pequena Maria, de 30 anos, despertava suas manhãs em um vilarejo recheado de mistérios. Tudo parecia comum, mas os rumores de 7 lugares sagrados ecoavam como um trovão entre as casas de barro e o altar da igreja de Nossa Senhora Aparecida. Aqueles locais, cercados por histórias de milagres, atraíam devotos e curiosos, mas também carregavam um aviso sombrio. Havia perigos inexplicáveis à espreita, forças que ultrapassavam a compreensão humana. E Maria, uma mulher de fé inabalável, estava prestes a ser arrastada para essa obscura jornada. Numa noite chuvosa, enquanto as gotas dançavam nas telhas de sua casa, a família se reuniu em torno da fogueira para um culto. Durante as orações, um amigo de Maria, com a voz trêmula e olhos cheios de lágrimas, compartilhou seu testemunho. Ele contava como, desenganado pelos médicos, encontrou a cura absoluta após clamar intensamente a Deus. O desejo de um milagre ainda morava em seu coração. Naquele instante, Maria sentiu um chamado divino. A dúvida que a acompanhava virou combustível. E se ela também pudesse tocar o sobrenatural? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Determinada, Maria uniu-se a amigos e familiares, formando um grupo disposto a visitar cada um dos 7 lugares sagrados. Na primeira parada, a energia vibrava no ar, como se o próprio céu estivesse ouvindo as súplicas dos devotos. Estrondos provenientes do solo eram acompanhados por luzes dançantes, e todos congelaram em adoração. Mas com a deixa da devoção, começaram a surgir fenômenos estranhos. Visões inexplicáveis e murmúrios se entrelaçavam nas palavras dos fiéis, indicando que nem tudo era luz. Uma figura encapuzada apareceu em meio a uma das orações, murmurando advertências sobre os desafios à frente. O frio na espinha de cada um do grupo era palpável. A atmosfera, no entanto, pulsava com uma força quase sagrada, uma batalha intensa entre luz e trevas. Diante das promessas de fé e poder, o grupo decidiu seguir em frente, mesmo que uma parte de suas almas clamasse por recuo. Foi então que a terra tremeu, e de repente, uma luz ofuscante os envolveu, ofuscando as dúvidas e certezas que coexistiam dentro de Maria. Todos sentiram a pressão no coração, a estranha intersecção entre crença e dúvida. O que realmente era sagrado? Será que estavam protegidos ou arriscando perder suas almas em busca de algo mais? Com essa incerteza reverberando entre as sombras, o futuro parecia mais enigmático do que nunca. Com cada passo a mais, Maria percebeu que essa jornada não era apenas uma busca espiritual, mas um teste da força da comunidade e da própria fé. Afinal, até onde estaria disposta a ir para seguir o chamado divino? Enquanto o grupo olhava para o horizonte, a única certeza era que os próximos momentos trariam uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. O grupo, agora tomado por dúvidas e medos, caminhava por um caminho que parecia se desdobrar diante deles, como uma senda ainda inexplorada. Maria sentiu os corações dos amigos batendo em uníssono, mas também a tensão nos olhares. Cada um deles buscava respostas, não apenas em suas orações, mas em silêncios compartilhados. Um misto de esperança e terror envolvia aquele pequeno conjunto de almas dispostas a enfrentar o desconhecido.
Enquanto continuavam, a primeira luz do dia começou a se infiltrar entre as árvores ao redor. Os cânticos que antes se misturavam com os ecos da natureza, agora eram apenas sussurros. O grupo decidiu se reunir em círculo, formando uma pequena comunidade ao redor da fé. Maria tomou a liderança e com voz firme disse: "Se estamos aqui por um propósito, que ele nos guie, vamos clamar juntos." E assim, elevaram suas vozes ao céu, clamando por proteção e discernimento. Um vento suave surgiu, fazendo as folhas dançarem ao redor. Era como se a própria criação estivesse respondendo às suas súplicas. E, por alguns instantes, a dúvida se dissipou. Maria sentiu uma onda de calor em seu peito, uma certeza inabalável de que estavam sendo ouvidos. Cada oração parecia perder-se na vastidão do céu, como se fossem flechas sendo lançadas ao infinito. Mas logo essa euforia foi quebrada por um grito angustiado. Um dos membros do grupo, Rogério, se contorcia no chão, clutchando sua cabeça como se estivesse enfrentando uma tormenta interna. "A dor, ela está me consumindo!" ele exclamava, enquanto os demais corriam em sua direção. Maria se aproximou, e em sua mente as palavras de conforto se transformaram em uma súplica silenciosa. Que Deus trouxesse alívio a Rogério. Ao tocar seu ombro, uma energia peculiar reverberou entre eles. É como se a dor de Rogério estivesse sendo transferida para ela. Maria fechou os olhos, sentindo-se inundada por uma mistura de compaixão e desespero. E nesse momento, uma visão se apresentou a ela. Um caminho tenebroso, denso, que levava a uma porta iluminada. "Rogério, a cura vem com a fé, não se esqueça disso." Ela gritou enquanto tentava canalizar força para seu amigo. Os membros do grupo, sentindo a intensidade da cena, se uniram em oração. O que antes parecia um momento de terror, estava se transformando em um testemunho de fé. E para a surpresa deles, os gemidos de Rogério começaram a cessar lentamente. Sua respiração se estabilizou e ele abriu os olhos, inundado de paz. "O que foi isso?" ele perguntou confuso, mas agora com um semblante calmo. Maria suspirou, aliviada. "Foi nossa fé. Juntos podemos derrotar qualquer escuridão." Mas a sensação de vitória foi breve. Um som estrondoso cortou o ar, e todos se viraram para encontrar uma sombra se aproximando. Era uma vasta forma nebulosa, vagueando entre as árvores, como se alimentasse da angústia que pairava sobre o grupo. O medo voltou aos corações, e uma única pergunta ressoou em suas mentes: o que mais Deus tinha reservado para eles? Maria, com um misto de determinação e receio, segurou as mãos de seus amigos e declarou com fervor: "Não vamos nos deixar vencer. Temos um ao outro. E se Deus está conosco, quem poderá contra nós?" Com a expressão de coragem renovada, o grupo deu um passo à frente. A jornada ainda estava apenas começando e a verdadeira batalha contra o sobrenatural se aproximava. Mas o que os aguardava na próxima parada do caminho? O grupo se pôs em alerta, o coração acelerado pela proximidade da sombra. Maria sentiu uma onda de inquietação invadir seus pensamentos. A entidade que se aproximava parecia feita de escuridão, um eco coletivo de medos e inseguranças, absorvendo a luz ao redor. Sua presença era sufocante, uma lembrança de que nem tudo naquele bosque era benigno. O que era aquele ser que parecia se alimentar da dor deles? Rogério, ainda recuperando-se da experiência anterior, olhou para Maria com temor. "O que fazemos, Maria? O que é isso?" Sua voz quase se perdeu na imensidão da floresta. A sombra ondulava, como se fosse capaz de ler suas ansiedades, e as árvores pareciam se curvar diante dela. "Uma coisa é certa", disse Maria, olhando nos olhos ansiosos de cada amigo. "Não podemos permitir que o medo nos domine. Precisamos de fé, agora mais do que nunca." Ela fechou os olhos e respirou fundo, buscando a força que havia sentido momentos antes.
Ao abrir novamente, sua determinação estava visível. Vamos nos unir em oração novamente. Precisamos invocar a luz de Deus. Os amigos se entreolharam. Uma corrente de coragem começava a se formar. Eles se posicionaram em um círculo mais próximo, as mãos entrelaçadas como uma porta para sua fé coletiva. Sussurros de crença começaram a ecoar entre eles. As palmas suadas se aqueciam à medida que elevavam o coração a Deus, pedindo proteção, clareza e alívio. Então, um milagre aconteceu. A sombra hesitou. Ela parou como se estivesse enfrentando uma barreira invisível, e uma luz suave começou a emanar de dentro daquele círculo de oração. Era uma luz quente e acolhedora, que parecia espantar as trevas. As sombras se contorceram, como que lutando contra a força luminosa que tentava afastá-las. "Olhem!" gritou Daiane com os olhos arregalados. "Estão se afastando!" A cada palavra de oração, a luz crescia, criando uma bolha protetora ao redor do grupo. A sensação de que estavam sendo observados se dissipou, e a confiança ressoou no coração de cada um ali. A forma nebulosa começou a se desfazer, e os murmúrios de angústia que antes preenchiam o ar tornaram-se ecos distantes. Maria sentiu seu próprio medo se evaporar, dando espaço à esperança renovada. "Deus é nosso refúgio, nossa força. Ele está conosco!" gritou, cheia de fervor, enquanto os amigos acompanhavam sua declaração com entusiasmo. Mas como um relâmpago cortando o céu, uma voz profunda ecoou através da floresta. Não era a voz doce da esperança, mas uma tirana, como se o próprio medo falasse. "Vocês ainda não sabem o que realmente buscam. Essa luta está apenas começando." O grupo calou. A atmosfera tornou-se pesada. A sombra, agora enfraquecida, parecia se reposicionar, pronta para um ataque fatal. Cada um sentiu o desafio pulsando em suas veias. A batalha que tinham enfrentado até agora era apenas um preâmbulo. Maria, embora assustada, começou a compreender a profundidade da sua jornada. "Isso é uma prova da nossa fé", disse, tentando acalmar seus amigos. "Mas o que será que mais temos que enfrentar?" A pergunta ecoou em seus corações, enquanto a escuridão começava a se reconfigurar, formando novas formas. Cada um se perguntava se estava realmente preparado para o que viria a seguir. Aquela resposta ficava além da próxima curva do caminho, um desafio divino por vir. E no meio daquela tensão, os olhos de Maria brilharam. O que mais precisamos descobrir sobre nós mesmos? O que mais Deus tem reservado para nós? As respostas, naquele momento, pareciam não estar muito distantes, mas a verdadeira descoberta seria a luta que ainda estava por vir. O futuro delineava novos mistérios e a certeza de que eles não estavam sozinhos nessa jornada. A tensão no ar era palpável, e cada batida dos corações parecia ecoar na imensidão da floresta ao redor. Maria sentia uma mistura de determinação e medo, a chama da fé ardendo intensamente, mesmo diante da sombra ameaçadora. "Precisamos nos concentrar", ela disse, olhando firmemente para os amigos. "Vamos manter a união e a oração. Temos que acreditar que somos protegidos." Rogério, ainda um pouco trêmulo, assentiu e se preparou para se juntar à oração. "Vamos, então, que essa luz que está conosco nos guie e nos proteja", exclamou ele, garantindo que sua voz transparecesse confiança. Era um chamado para todos, e os outros amigos começaram a murmurar palavras de concordância. Lentamente, a luz que emanava deles parecia iluminar não apenas o espaço em volta, mas também os próprios corações. Cada oração bradada agradavelmente separava as trevas, como os raios de sol que despontam entre as nuvens de uma tempestade. O que antes era um manto de escuridão, agora se tornava um jogo de sombras, dançando nas bordas da luz. Enquanto oravam, um sentimento de serenidade começou a se estabelecer entre eles.
Maria percebeu que não estavam apenas juntos em um círculo, mas como partes inseparáveis de um todo maior. A unidade proporcionava segurança, um alicerce que ninguém poderia quebrar. Olhem dentro de vocês, ela sussurrou num tom suave. A luz que buscamos está aqui nos unindo. É nossa fé que vai nos manter firmes. Daiane, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse: Eu sinto como se alguém estivesse me envolvendo com amor. É como se a própria presença de Deus estivesse aqui conosco. Suas palavras trouxeram um murmúrio de concordância, e todos sentiram a mesma emoção presente, o amor divino, palpável e claro. Mas de repente, a voz sombria rugiu novamente, como um trovão distante quebrando a paz momentânea. Vocês acham que as palavras podem salvar? Sabem que estou aqui porque vocês permitem. O medo foi a semente, agora ele vai florescer. O grupo estremeceu e, com isso, um turbilhão de sentimentos ameaçou invadir seus corações. Não! Vamos manter o foco! Maria exclamou ousada. Ele pode tentar nos desviar, mas nossa fé é mais forte que qualquer resquício de dúvida. A briga não era somente externa, era uma batalha de vozes dentro de cada um deles. A dúvida pressionava como um peso, mas a esperança cantava lá no fundo, esperando ser ouvida. Seguindo a instrução de Maria, eles se uniram novamente, colocando de lado suas incertezas, superando as barreiras invisíveis. Com os olhos fechados, começaram a orar mais intensamente, cada um sussurrando suas angústias e esperanças a Deus. A luz que emanava de seu círculo parecia pulsar como um coração, mais forte a cada respiração coletiva. A sombra hesitou mais uma vez, mas logo se reorganizou, tornando-se uma nuvem escura no céu. Vocês não sabem o quanto terão que lutar para conquistar essa paz, sibilou a voz. Preparem-se para a verdadeira tempestade. Maria, percebendo que a batalha não era somente contra a entidade sobrenatural, mas também uma luta interna, tomou coragem e olhou nos olhos de seus amigos. Isso é apenas o começo, mas temos que nos lembrar. Deus nunca nos abandona. Ele é nosso escudo e fortaleza. Vamos seguir em frente. Os amigos, agora mais confiantes, assentiram e continuaram a oração. Mas uma nova pergunta surgiu na mente de cada um. O que realmente estavam prestes a descobrir? Que segredos essa jornada ainda lhes reservava? Enquanto uma brisa suave atravessava a floresta, um pensamento inesperado permeou a mente de Maria. Mas e se a verdadeira batalha for dentro de nós? O mistério se intensificou e a caminhada parecia estar apenas começando. O vento soprou de forma mais intensa, quase como se quisesse conduzir as vozes de cada um até o alto, onde as estrelas brilhavam com um mistério só delas. Apesar da pressão da sombra envolvente, a luz dentro de Maria e seus amigos começava a se fortalecer. O coração de cada um pulsava em um ritmo que fazia ecoar a união recém-descoberta. Eles estavam juntos, não apenas como amigos, mas como soldados de uma batalha que transcende o que era visível e óbvio. Cada um de nós é como uma vela, disse Daiane, sua voz um pouco mais firme. Nós não iluminaríamos o caminho sozinhos, mas juntos somos uma tocha inextinguível. As palavras dela despertaram um sussurro de esperança. Todo o grupo começou a se sentir envolvido por um calor reconfortante, como se a própria presença de Deus fosse um abraço acolhedor ao redor deles. É verdade, Rogério interveio animado, com os olhos brilhando numa luz nova. Nós temos uns aos outros e temos a luz de Deus. Essa sombra não pode prevalecer. O grupo intensificou as orações, cada um trazendo à mente as memórias de milagres e experiências que haviam vivido. A força dos testemunhos pessoais trouxe um renovo, uma energia renovada que preenchia o ar. Instantaneamente, eles se transportaram para momentos em que a luz tinha vencido a escuridão nas suas vidas. Mas a voz sombria não descansava. Vocês são fracos,
sussurrou, enquanto o espaço ao redor deles pulsava como se o próprio chão tivesse vida própria, balançando sob uma pressão invisível. Dizem que a união é a força, mas não percebem a fragilidade que existe na ilusão de que estão juntos. A verdadeira batalha é você contra você mesmo. Maria sentiu um frio na barriga. Ela lembrava-se de suas próprias dúvidas e medos. As vozes da inconsciência começaram a borbulhar novamente, tentando penetrar no coração dela. No entanto, ao olhar para os amigos, a força deles parecia atuar como um escudo. Ela entrelaçou suas mãos às deles e fechou os olhos com firmeza. Você pode tentar nos atacar, mas cada perda de fé sua vai nos unir ainda mais, respondeu Maria, sua voz ressoando com uma certeza crescente. Nós sabemos quem nós somos em Deus. Ele nos criou para vencer. Então, uma calma repentina envolveu a floresta. A escuridão hesitou por um breve momento, como se a luz estivesse prestes a prevalecer. A conexão entre eles se intensificou, como cordas de uma guitarra vibrando em harmonia. Naquele instante, um novo poder começou a emergir, uma força que parecia escapar de suas almas e inundar o espaço ao redor. Deus está aqui! Naya gritou, sua voz emanando como um trovão. E nesse momento poderoso, uma revelação foi dada a todos. Na mente de Maria, uma luz se acendeu. E se a verdadeira batalha não estiver apenas dentro de nós, mas também na escolha que fazemos ao decidir crer? Era uma ideia que ela sabia que poderia mudar tudo. Todas as dificuldades, os desafios e as brechas abertas pelo medo poderiam ser superados com essa nova percepção. Mas antes que pudesse compartilhar essa nova compreensão, uma luz intensa irrompeu através da floresta. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo, injetando uma energia poderosa no ambiente. A sombra começou a se contorcer e esvaecer, ofuscada pela luz divina. É agora, Maria sussurrou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A luz crescia e a união deles se tornava ainda mais forte. O grupo se concentrou totalmente, entregando-se ao impacto daquele momento, esperando a próxima revelação que estava prestes a chegar. O que mais Deus tinha preparado para eles naquela noite mágica? E assim, um novo mistério e uma nova pergunta pairaram no ar, enquanto a luz dançava como um fogo vivo. O que seria essa tempestade de transformação que lhes aguardava? E quais verdades ainda estavam por ser reveladas em suas almas? A luz envolveu todos como um manto de proteção, aquecendo seus corações e dissipando qualquer vestígio de medo e dúvida. Maria sentia como se o próprio Deus estivesse à sua volta, envolvendo-os na esperança e na fé. As sombras, antes tão ameaçadoras, pareceram começar a se desfazer, como névoa ao sol da manhã. Quem está conosco é maior do que os desafios que enfrentamos, gritou Rogério, seu rosto iluminado pelo brilho que o cercava. Era uma afirmação poderosa que parecia reverberar na floresta. As árvores ao redor pareciam dançar, suas folhas tremulando como se também estivessem respondendo à presença divina. Vamos mais fundo, sugeriu Naya, sua voz em um tom de ousadia. Vamos deixar que essa luz nos guie, que nos mostre o caminho a seguir. Precisamos crer que algo maior está prestes a acontecer. O grupo fechou os olhos mais uma vez e em uníssono começou a clamar por direção e revelação. Cada um deles estava ansioso, com o coração batendo forte, como se esperassem um grande milagre. A energia vibrante envolvia seus corpos, e eles podiam sentir o peso das dificuldades sendo retirado de seus ombros. De repente, um som suave brotou do centro da clareira. Era como um doce murmurinho, um canto de alegria que parecia vir do próprio coração da floresta. Era o som de algo vivo, algo além de suas compreensões, como se a natureza estivesse se unindo a eles, celebrando aquele momento. Escutem, sussurrou Daiane, a expressão em seu rosto refletindo espanto e alegria ao mesmo tempo.
É como se a criação estivesse glorificando a presença de Deus com a gente. As vozes ecoando ao redor deles se tornaram um convite para que cada um abrisse totalmente seu coração. Todos os medos, problemas e inseguranças que antes o cercavam começaram a se dissolver. Maria sentiu uma paixão ardente nas palavras que estava prestes a dizer. O entendimento que a havia alcançado agora se tornava cristalino. Se a batalha é nossa escolha de crer, começou ela, então essa luz é a resposta. A luz nos chama a sair do lugar seguro e avançar. Precisamos nos permitir ser guiados. Precisamos permitir que a fé dite nossos passos, mesmo quando a estrada parecer sombria. Um murmúrio de concordância ressoou entre eles, cada um sentindo a revelação como um raio de sol entrando pela janela de suas almas. As braçadeiras de insegurança que antes os aprisionavam começavam a se desintegrar, e a luz tornava-se um símbolo do novo caminho que estavam prontos para percorrer. Mas naquele exato momento, a voz sombria ressurgiu, mais forte do que antes. Acham que podem vencer. Vocês estão apenas empurrando a escuridão para trás. Ela sempre retornará, como um resguardo em suas vidas. A verdadeira batalha é não deixar que ela entre. Maria sentiu um arrepio. Os amigos ao seu redor pareciam receosos. As vozes da escuridão ecoando em suas mentes eram um desafio que poderia desmantelar a confiança que estavam construindo. Não é sobre empurrar a escuridão de volta, Maria gritou cheia de fervor. É sobre dar espaço para a luz brilhar com toda a sua força. A luz nunca é derrotada. Uma tremenda onda de consolo fluía entre eles, e novamente o calor se intensificou, reunindo todos como um só. Eles eram, de fato, mais do que simples amigos ou companheiros de oração. Estavam se tornando um exército, solidificando a confiança em um Deus que nunca falha. A clareira iluminou-se ainda mais, e o som do canto da floresta aumentou, tornando-se quase ensurdecedor. E então, num estalo, uma nova luz apareceu diante deles. Uma luz que não apenas os envolvia, mas também apontava para algo mais profundo. "Olhem!" exclamou Naia, apontando para um caminho que antes estava oculto por uma espessa escuridão. A luz do que parecia ser uma porta ou um portal os chamava, como um chamado para algo desconhecido. Mas o que havia atrás daquela luz? A curiosidade e o temor encheram os corações de todos. Que segredos e verdades ainda estavam esperando para ser revelados nessa jornada que iniciaram juntos? O grupo trocou olhares, um misto de expectativa e reverência. As palavras de Maria ainda ecoavam em seus corações, pulsando em resposta à luz que emanava daquele portal curioso e intrigante. O que estaria do outro lado? Uma nova dimensão de fé, uma experiência que os transformaria para sempre. Todos sentiram que um passo adiante poderia mudar suas vidas. "Devemos ir!" exclamou Rogério decidido. "Essa luz é um sinal de que estamos no caminho certo. Deus não nos trouxe até aqui para nos deixar parados." Murmúrios de concordância ressoaram entre eles. Cada um, segurando as mãos uns dos outros, sentia o calor da união crescer. Eles estavam prontos para avançar. Maria deu um passo à frente, seu coração pulsando como um tambor em sintonia com a presença divina que os envolvia. A luz parecia agora dançar ao seu redor, encorajando-os a seguir em frente. "Vamos juntos. A luz que brilha dentro de nós é mais forte do que qualquer sombra." Como se as próprias árvores as aprovassem, uma brisa suave soprou pela clareira, levando consigo os últimos vestígios de medo. Avançaram, um por um, em direção ao que parecia ser um túnel luminoso. A expectativa enchia o ar, mas também havia um leve temor do que poderiam encontrar. Ao cruzarem o umbral, a luz os envolveu como um abraço acolhedor. Um perfume doce de flores silvestres e terra molhada permeou o ambiente, como se o próprio solo estivesse agradecendo pela presença deles. Então, o caminho à sua frente se abriu em uma paisagem deslumbrante.
uma floresta vibrante, cujas árvores se erguiam com majestade, perfumando o ar com a essência da vida. O céu estava pintado em tons de dourado e azul profundo, e o som da água correndo se misturava com os cantos dos pássaros. Era um mundo de beleza e paz. «Uau!» sussurrou Daiane, extasiada. «Olhem para isso! Parece um lugar que sonhei imaginar, mas que é tão real!» Mas enquanto admiravam o cenário, uma sombra momentânea passou pelas suas faces iluminadas. Era um sussurro, uma lembrança da voz sombria que ainda os acompanhava. «Vocês acham que isso é tudo? Estão apenas começando a entender a profundidade do que estão buscando.» Os olhares de todos se cruzaram, e a dúvida começou a surgir novamente, como uma nuvem que obscurece um dia ensolarado. Mas antes que pudessem se perder em suas preocupações, uma figura surgiu diante deles. Era uma mulher, vestida com um manto feito de luz e energia. Seus olhos brilhavam com a sabedoria dos séculos. «Bem-vindos, valentes buscadores», disse ela, sua voz ecoando suavemente entre as árvores. «Vocês não estão aqui à toa. Essa luz os trouxe até mim, para um propósito maior. Há lições que devem aprender e verdades que precisam abraçar.» O grupo, parcialmente ofuscado pela presença da mulher, sentiu um misto de esperança e temor. Quem seria ela? Que lições estariam prestes a receber? Maria não pôde evitar a pergunta que brotou em sua mente. «O que devemos fazer? Estamos prontos para ouvir.» A mulher sorriu, seu olhar repleto de amor. «Preparem-se, não será uma jornada fácil, mas a recompensa será maior do que podem imaginar. Cada passo de fé se desdobrará em sabedoria. E lembrem-se, as sombras podem tentar interceptar, mas a luz sempre prevalecerá.» Essas palavras acenderam uma nova labareda de coragem dentro de cada um deles. Mas antes que pudessem responder ou perguntar mais, a figura começou a se desvanecer, como uma visão mágica, deixando para trás uma sensação de urgência e a promessa de que algo poderoso estava por vir. Mas o que exatamente estava prestes a se revelar? Que escolha eles precisariam fazer para continuar nessa jornada sobrenatural? A floresta ao redor parecia aguardar a resposta, enquanto um leve murmúrio de vento trazia uma nova pergunta para o ar. «Estão prontos para o que está por vir?» O grupo ficou em silêncio, um pouco atordoado pela experiência que acabaram de viver. A luz, que antes parecia acolhedora, agora parecia pulsar com uma intensidade diferente, quase como se estivesse questionando-os. O eco das palavras da mulher continuava a reverberar dentro deles. «Preparem-se, cada passo de fé se desdobrará em sabedoria.» «Não podemos recuar agora», disse Mateus, rompendo o silêncio. «Se essa luz nos trouxe até aqui, então devemos continuar. Acredito que há algo mais, algo que precisamos descobrir.» Ele olhou de um para o outro, os olhos ardendo com a determinação. Daiane assentiu, ainda em êxtase com a beleza do lugar, mas consciente de que havia mais por trás daquela experiência mágica. «Sim, devemos seguir em frente. Há uma razão pela qual estamos aqui e não podemos deixar essa oportunidade escapar.» Maria, com um instante de hesitação, puxou o ar fundo. «Acho que ela falou sobre lições. Então talvez seja importante estarmos abertos para aprender. Precisamos nos deixar guiar.» Seu olhar vandeirou pela floresta, observando os raios de luz que filtravam através das folhas, criando um jogo de sombras e luzes no solo. A sensação de urgência na floresta parecia intensificar-se. Era como se o ambiente estivesse em profunda expectativa, esperando por suas decisões. O vento suave acariciava seus rostos, mas nas árvores havia um murmúrio que soava quase como vozes. Elas pareciam sussurrar segredos que apenas aqueles dispostos a ouvir poderiam captar. Enquanto se preparavam para avançar, um caminho sinuoso se desenrolou à sua frente, rodeado por flores radiantes e uma vegetação exuberante. O solo pulsava com uma energia vibrante, como se estivesse vivo.
Era como se cada folha, cada flor estivesse conectada a um poder maior. Abrindo o coração, Maria começou a andar em direção ao caminho. Vamos! A luz que encontramos antes nos uniu. Nossa fé, nossa conexão, pode nos levar a um lugar ainda mais sagrado. Os outros a seguiram, um pouco hesitantes, mas determinados. Conforme caminhavam, a floresta começou a se transformar. As cores ficaram mais vívidas e os sons da natureza se tornaram mais intensos. Eram melodias de paz e alegria que tocavam suas almas. Assim que entraram mais fundo, viram que o caminho que seguiam se bifurcava em duas direções. Um dos caminhos era iluminado por raios dourados, prometendo conforto e segurança. O outro, por outro lado, parecia escurecer à medida que se aproximavam, um contraste assustador, mas ao mesmo tempo magnetizante. Qual vocês escolherão? Perguntou uma voz suave que surgiu do ar diante deles. Uma sombra fez a pergunta pairar sem se mostrar, mas parecia carregar um peso de escolha. Rogério, com o coração disparado, olhou para o caminho escuro. Talvez seja lá que a verdadeira lição nos espera. O que é luz sem a compreensão da escuridão? Ou talvez o caminho da luz seja o que nos trará paz, ponderou Daiane, buscando a segurança que emanava do caminho dourado. A incerteza pairava no ar e enchia cada um deles de expectativa. Enquanto olhavam para os dois caminhos, uma decisão tinha que ser tomada. Com as vozes da floresta sussurrando ao seu redor e a intuição guiando suas almas, Maria fez uma pergunta profunda. O que é realmente a luz? É somente o que brilha ou também o que carrega os ecos da escuridão? A tensão aumentava à medida que o grupo reunia coragem, e a possibilidade de desdobramentos sobrenaturais os aguardavam. Eles estavam prestes a fazer uma escolha que resonaria em suas vidas e nas vidas dos que encontrariam. Como escolheriam? O que a floresta reservava para eles daquela noite? Com o silêncio pairando ao redor, a escolha dos amigos parecia mais do que uma simples decisão de caminho. Era uma escolha de vida. As palavras de Maria ecoavam em suas mentes, cada um refletindo sobre seus próprios medos e esperanças. A luz é conforto, mas a escuridão nos ensina a valorizar cada raio do dia, Rogério murmurou, decidido e ao mesmo tempo hesitante. Os outros o encararam, percebendo o peso de sua declaração. Mateus, com o olhar firme, falou: mas quem sabe a luz que brilha em nós pode dar força à escuridão. Não podemos esquecer que ali é onde muitos se perdem, mas também aqueles que se encontram. A discussão fervia nos corações, um conflito que pulsava com a intensidade de suas almas. Daiane finalmente quebrou a tensão. Seja qual for o caminho que escolhermos, que seja um reflexo da nossa fé. Vamos juntos, sem medo. Sua determinação era contagiante, mas a incerteza ainda pairava. Ao tomarem um passo em direção ao caminho dourado, um intenso calor no peito surgiu. A luz parecia agradecer o movimento, mas no fundo o apelo chamava a todos ainda mais forte para o caminho escuro. Uma energia inexplicável emanava dele, como um chamado ancestral que reverberava nas veias de cada um. Enquanto hesitavam, a floresta se tornou mais viva, como se cada folha sentisse suas emoções. Vamos em unidade, que a nossa fé seja maior que o medo, Mateus falou, estendendo a mão para os amigos. O grupo, agora unido, tomou coragem e decidiu avançar em direção ao caminho dourado, mesmo com o eco das perguntas sobre a escuridão ressoando em suas mentes. A sensação de acolhimento e segurança envolvia cada um deles. Enquanto caminhavam, flores começavam a enxergar o tempo como se dançassem em celebração. Mas logo, algo inusitado aconteceu. Pontos de sombra começaram a se mover entre as árvores e uma brisa gélida percorreu suas costas. Eles se entreolharam, uma mistura de temor e curiosidade em seus rostos. Você sentir isso?
Perguntou Maria, um arrepio percorrendo sua espinha. A luz do caminho pareceu vibrar, quase como se respondesse a um chamado. De repente, uma visão passou pela mente de Mateus. Uma sombra atravessando a luz, formando uma figura que se ergueu entre as árvores. Precisamos parar. Algo não está certo, ele disse, a voz agora mais grave. E de fato, lá estava ela, a figura entre sombras, com um brilho tênue em seus olhos. Suas feições eram impossíveis de decifrar, mas a energia emanava poder. Os que buscam a verdade devem enfrentar o que não desejam ver, vociferou a sombra, cortando o ar como um relâmpago. Um sussurro de fúria e sabedoria que fez o chão estremecer. O grupo parou, aterrorizado, mas ao mesmo tempo uma centelha de fé acendeu em seus corações. Estamos aqui para entender. O que você deseja nos mostrar? Daiane perguntou, mesmo com o medo pulsando dentro dela. A figura olhou nos olhos de cada um, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas almas, e um sorriso enigmático apareceu em seu rosto. Vocês escolherão, não apenas o caminho diante de vocês, mas também a essência em seus corações. Somente assim serão realmente livres. Enquanto as palavras ecoavam, uma luz dourada começou a emanar do grupo, como se cada um estivesse contribuindo com sua própria essência. Mas a figura na sombra parecia absorver a luz e, em resposta, uma névoa escura começou a se levantar ao seu redor. Está na hora das escolhas. O que é luz sem conhecer a escuridão? O que é a paz sem a batalha? E os que não se perguntam, certamente não encontrarão o caminho. Com essa provocação, a névoa engoliu a sombra, revelando um novo caminho diante deles, agora iluminado de maneira diferente. Estamos prestes a descobrir uma verdade mais profunda, pensou Maria. O que mais está escondido na escuridão que precisamos enfrentar? Qual será a próxima lição que nos aguarda? A cada coração acelerado, cada respiração, uma nova jornada começava a se desenhar diante deles. O peso da decisão tocava suas almas. E então, logo, eles teriam que escolher novamente. O que mais a floresta revelaria? O grupo ainda estava sob o impacto da experiência que acabara de vivenciar. A figura entre sombras e luz parecia ter acentuado a urgência da jornada que estavam trilhando. Maria olhou em volta, sentindo a intensidade do momento e a necessidade de seguir em frente. Eles estavam juntos, unidos por uma força que transcendia qualquer medo ou incerteza. Não estamos aqui apenas para decidir um caminho entre a luz e a escuridão, Maria disse firmemente, com a convicção pulsando em seu coração. Estamos aqui para enfrentar as verdades que estão escondidas em nós mesmos. Cada um de nós carrega sombras e precisamos iluminá-las com a luz da fé. A respiração de cada um se sincronizou, como se uma energia mística conectasse suas almas. A figura que antes parecia ameaçadora, agora era um símbolo de transformação. O entendimento de que a luz e a escuridão coexistiam começou a se desenhar em suas mentes. Precisamos aceitar o que está dentro de nós, Rogério afirmou, enquanto o grupo se agrupava em torno de Maria. Ele continuou. Só assim poderemos avançar sem medo. A verdadeira libertação vem quando olhamos para nossas fraquezas e ousamos iluminá-las. Daiane, inspirada pelo que ouvira, disse: A luz não é apenas sobre esperança, é sobre confrontar a desilusão. Uma vez que abrimos o coração, permitimos que Deus trabalhe em nós. De pronto, o espaço ao seu redor começou a vibrar novamente. As palavras deles eram como um canto, ecoando na floresta enquanto a luz começava a pulsar ainda mais forte. E diante de seus olhos, a forma nebulosa da sombra começou a se dissipar, cedendo o caminho para uma luz dourada que parecia não ter fim. Como vocês se permitem serem guiados, suas verdades emergem. A figura sussurrou, suas palavras agora suaves como o vento que acaricia os rostos.
Somente os corajosos confrontam a si mesmos, e esta será a chave para a sua libertação. Maria sorriu, um sentimento enorme de gratidão inundando seu coração. Então, estamos prontos para seguir adiante. A luz em nós é mais poderosa do que qualquer sombra. Dando um passo à frente, o grupo se uniu novamente em oração. Cada um fechou os olhos e, de mãos dadas, clamaram juntos pela coragem de enfrentar o que estava por vir, pela graça de aprender com suas fraquezas e pela força de se unirem em amor e fé. E assim, uma onda de energia radiada por suas almas fluiu como um rio sagrado, atravessando-os e envolvendo a floresta. Quando a oração terminou, a atmosfera parecia diferente, mais leve. Havia um resplendor invisível que parecia abrir caminho para um novo horizonte. O grupo, agora rejuvenescido e determinado, percebeu que as sombras tinham sido dissipadas, mas não totalmente. Havia ainda uma lição a ser aprendida e um caminho a ser percorrido. Com um entusiasmo renovado, decidiram avançar pelo caminho que surgira no lugar da sombra, agora iluminado como um convite à descoberta. A cada passo que davam, o ambiente se transformava. As flores dançavam no vento, as cores se tornavam mais vibrantes e o aroma da natureza parecia exalar promessas de esperança. Então, no fundo do vale, surgiu uma clareira rodeada por árvores majestosas. No centro, uma fonte de água brilhante emanava, refletindo a luz do céu como um cristal, e por um momento, todos ficaram absortos. Esse lugar é sagrado, sussurrou Daiane, deslumbrada. Maria tomou a frente. Vamos sentar em círculo, assim conseguiremos sentir a energia desse lugar. Quando se acomodaram em torno da fonte, uma sensação de paz profunda invadiu suas almas. Era como se aquelas águas carregassem as respostas que buscavam há tanto tempo. Esse é o nosso momento de reflexão, sugeriu Maria. Deixemos que a água nos mostre o que precisamos soltar e o que precisamos abraçar em nossas vidas. Silenciosamente, cada um começou a compartilhar suas experiências, medos e esperanças que estavam armazenadas em seus corações. O sentimento de vulnerabilidade expôs a verdade mais pura. Estavam todos lutando contra as próprias sombras, mas juntos eram mais do que suas fraquezas. Eram uma comunidade, um corpo unido em Cristo. Quando a partilha houve terminado, uma luz mais intensa começou a brilhar da fonte, envolvendo cada um em um calor que preenchia o ambiente. Era um sinal claro de que a transformação estava acontecendo. Uma lágrima desceu pelo rosto de Maria, não de tristeza, mas de gratidão por tudo que estavam experimentando juntos. Estamos nos libertando das correntes que nos prenderam por tanto tempo, disse Rogério, com os olhos brilhando. Cada um de nós agora sabe que a luz que buscamos não é só externa, mas reside dentro de cada um de nós. Os amigos assentiram, compreendendo que todos estavam se tornando a luz que desejavam tanto encontrar. Enquanto estavam ali, a fonte começou a falar, suas águas borbulhantes emitindo uma melodia suave e revigorante. Vocês atravessaram as sombras e agora estão prontos para a verdadeira transformação. Cada um de vocês carrega a força que pode iluminar não apenas suas próprias vidas, mas também as vidas daqueles ao seu redor. Inspirados pelas palavras da fonte, eles se levantaram com um propósito renovado, prontos para enfrentar o que viesse pela frente, armados com a luz que havia se acendido dentro deles. Maria sabia em seu coração que a jornada não terminara. Na verdade, aquilo era apenas o começo. Cada um prometeu levar aquela luz consigo e ser uma bênção para aqueles que precisavam de esperança. E assim, com o coração cheio de fé e a certeza de que o que estão buscando se manifestaria em suas vidas, seguiram juntos para fora da clareira, prontos para espalhar a mensagem do amor e da luz divina.
Agora, mais do que nunca, eles compreendiam que cada dia é uma nova oportunidade para brilhar e que a verdadeira fé se firma no amor e na união. Você precisa se inscrever agora no nosso canal. Não perca as próximas histórias exclusivas de fé que vão tocar seu coração e transformar sua vida. Deixe um like agora e alimente nosso algoritmo. Sua interação é essencial. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Queremos ouvir como essa jornada impactou você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação poderosa de luz e esperança. Os verdadeiros servos de Deus sabem que cada ação conta. Vamos juntos espalhar a luz.